Hoje nós vamos observar o texto do livro de São Marcos, capítulo 9, versículo do 14 ao 29. A cura de um jovem possesso. Trouxe meu filho, ele está com o demônio, quero que tire dele. Saia dessa vida, sai! Sai! Sai dessa vida! Essa vida ela não te pertence! Sai! Sai! Em nome de Jesus, sai de corpo, em nome de Jesus, sai de corpo, em nome de Jesus. Sai de corpo, em nome de Jesus, corpo não te pertence, corpo não te pertence, repreendido, Satanás, sai de corpo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Não está funcionando, o menino está endemoniado do mesmo jeito. Nem para expulsar o demônio ele serve. Verdade, nem para isso ele serve. Nem para expulsar um demônio não serve. Você não sabe de nada. Eu sou da linhagem de Jesus. Você não vale nada. Quem vale sou eu. Sou da campanha de Jesus. Expulso o demônio. Mentira. Você não sabe de nada. Você é mentiroso. Você não tem capacidade nem para expulsar um demônio. Cala sua boca, você sabe nada, você sabe tanto que a mão de Deus vai pesar sobre sua família. Cala sua boca, você sabe de nada. Jesus, ao voltar do monte, observou-se uma reunião de pessoas onde havia os seus discípulos discutindo com os escribas, aonde ali estava um jovem possesso de demônios. E logo a multidão, observando Jesus, tomou-lhe de surpresa, aproximou-lhe e saudavam. E Jesus perguntou a um das multidões: o que discutem? E um das multidões respondeu: Mestre, trouxe meu filho possesso de demônios, e esse meu filho, aonde que o demônio apanha, lança-lhe por terra espuma e ringe dente. E eu roguei aos seus discípulos que orasse para expulsar esse demônio, mas eles oraram e não aconteceu nada. Mestre, trouxe meu filho endemoniado para que os seus discípulos expelissem o demônio. Onde quer que eu vá com ele e onde quer que ele vá, range o dente, joga-se no fogo e na água. Já tentou se matar várias vezes, mas os teus discípulos não deram conta de expelir o demônio. E Jesus, depois de ouvir tudo isso, olhou para os seus discípulos e disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco aqui? Até quando vocês sofrerão? Traz o jovem aqui. Geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis ainda? Trazendo ele aqui. E trouxeram-lhe o jovem até Jesus, e quando aproximando do Senhor, o espírito irritou-se e lançou-lhe aquele jovem roncando, ringindo e rolando pelo chão. Irritando-lhe aquele jovem com muita violência e espumando de raiva. E Jesus perguntou ao pai daquele jovem menino: desde quando este jovem menino sofre? E o pai dele respondeu: desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu, Senhor, mestre, pode fazer alguma coisa por nós, faça agora. Tenha compaixão de nós, ajuda-nos, Senhor. Se podes, olha, tudo é possível ao que crê. Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino jovem exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E Jesus disse: espírito mudo e surdo, saia desse jovem menino e nunca mais retorne a ele. E o espírito, agitando muito, saiu daquele jovem menino, deixando como se estivesse morto. E a multidão que o acompanhava, aquele povo, gritaram: ele morreu, ele morreu. Mas Jesus, pegando-lhe na mão, ergueu e ele se levantou.
E assim o jovem possesso se libertou. Meu filho está bom. Meu filho está bom. O jovem está curado. Glória a Deus. E continuando Jesus o seu ministério com os seus discípulos, ao chegar em casa foi interrogado. Os seus discípulos perguntaram: Jesus, por que nós oramos e aquele demônio não obedeceu, não saiu daquele jovem menino? Aí Jesus respondeu: certos demônios só serão expulsos em jejum e oração. Jesus, por que eles não deram conta de tirar o demônio? Jesus, nós somos teus discípulos. Por que eles passaram vergonha? Verdade, Jesus, eles passaram vergonha. Jesus, nós expulsamos aqueles demônios. Nós usamos o seu nome. Eles só que não quiseram sair. Os demônios são atrevidos. É porque são teimosos. Esses demônios são tudo teimosos. Nós, no nome de Jesus, eu pedi para Jesus nos ajudar. Porque certos espíritos só saem com jejum e oração. E mais uma vez, Jesus deixou registrado nas suas escrituras, aqui no livro de São Marcos, capítulo 9, versículo do 14 ao 29, que muitas vezes nós abrimos a nossa boca e chegamos até falar que estamos preparados. Mas nesse texto bíblico, nesta história linda e maravilhosa, mais uma vez Jesus nos alerta que precisamos se lapidar para fazer a obra de Deus. Porque pregar o Evangelho é muito fácil. Porque pregar o Evangelho é plantar uma sementinha em uma terra fértil. Mas e esta sementinha? Como ela está sendo preparada? Como ela está sendo plantada? Será que realmente nós estamos com o conhecimento suficiente fazendo a palavra de Deus ser semeada da forma correta? O texto sendo simplificado ao coração das pessoas, porque muitas vezes quando nós chegamos para qualquer pessoa e lemos um texto assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, e a pessoa imediatamente diz: eu creio, então acredito que já posso estar salvo e ajudar a salvar a minha casa. Mas nós devemos lembrar que o próprio Jesus Cristo, no ensinamento para seus discípulos, nesse texto ele mostra que nós precisamos estar preparado para fazer a obra de Deus, que não se constitui só com a pregação do Evangelho, mas temos que vivificar também um texto que nos apresenta em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 5, que Deus fala: pela palavra de Deus e pelas orações se é santificado. No caso desse trabalho que o pessoal trabalharam nessa comunhão do Espírito Santo através daquela família, do pai daquele filho jovem, daquele jovem menino que estava sofrendo com as possessões de legiões de demônios, eles precisavam se santificar. O pai dele, porque estava sendo abatida a sua fé pelo problema que estava acontecendo, e aquela criança jovem, porque estava sem estar em si mesmo, porque o inimigo estava tomando as suas forças, toda a vida que encontrava fraqueza naquele jovem e precisava de ajuda, precisava de alguém próximo de Deus, como aqueles discípulos, mas ele precisava de um povo preparado, ele precisava de uma pessoa que estivesse preparada, como Jesus, o nosso Salvador, que veio ao mundo para pregar o Evangelho a todas as criaturas e fazerem discípulos. E para fazer os discípulos é preciso pregar as rosas, mas também os espinhos também. Nós temos que abandonar as coisas do mundo para a santificação das nossas almas, para a preparação da nossa vida, para fazer a obra de Deus. Olhamos para a vida dos próprios discípulos de Jesus, mesmo sendo ensinados pelo nosso grande mestre, o nosso Salvador Jesus Cristo. Eles se encontraram no momento que se depararam ali com a necessidade de alguém de se santificar, de passar pela lapidação, porque ali não se encontrava perdido somente aquele filho, mas também aquele pai,
Pai, porque a sua fé estava abatida. E você, meu amado, você, minha amada, será que você, como discípulo de Deus, você como missionário, você como missionária, você como instrumento vivo de Deus, você que um dia ouviu a palavra de Deus, aceitou Jesus como o único e legítimo Salvador da sua alma, será que você já está preparado? Será que você se sente preparado? Mas você está andando como discípulo de Deus? Você está entrando em comunhão com o Espírito Santo para na hora que você tocar as tuas mãos ali sobre uma pessoa que estiver passando por aquela mesma situação, Deus lhe responda a sua oração? Será que você está? Porque se você não estiver preparada, você tem que se transformar ainda hoje, você tem que tomar uma decisão, você tem que procurar se habitar cada vez mais na tua vida, se transformar pela palavra de Deus, como diz em 1 Timóteo capítulo 4 versículo 5, que pela palavra de Deus e pelas orações se é santificada. Nós precisamos fazer isso para ser um verdadeiro seguidor de Jesus, para enfrentar uma verdadeira peregrinagem de Jesus Cristo aqui na terra, pregando o evangelho, anunciando o reino de Deus que há de voltará em breve até as nuvens, o nosso Salvador Jesus Cristo. Mas temos que fazer o trabalho de discípulos, nós temos que se santificar, se lapidar para pregar o evangelho acontecer, porque eu vou usar a autoridade agora do nome de Jesus Cristo para fazer o que Jesus fez, fazendo cair por terra aquele inimigo que tantas pessoas já tinham orado. E nesse momento eu vou usar a autoridade que há no nome de Jesus para fazer acontecer a libertação de você, a libertação da sua alma, a libertação dessa pessoa que está sofrendo, que está nesse momento passando pela dificuldade, com a fé abatida, que nem aquele pai. Eu repreendo em nome de Jesus toda a falta de fé dessa pessoa que está ouvindo. Eu repreendo esse inimigo que está fazendo cair por terra essa pessoa que tem sofrido através ali do seu dia a dia de sufoco. Eu repreendo agora e paraliso no nome do Senhor Jesus, com o poder e a autoridade que há no nome de Jesus. Amém.